sendo que ele tinha que se responsabilizar pelo documento, a gasolina, tá? Era tudo dele. O patrão ganhava os 60 dele livre. Então, o que ele fazia? Se ele não produzisse nada, ele também ia embora para casa sem ganhar nada. Então ele ia igual louco para poder fazer o serviço. Então era muito acidente com o motoboy. Graças a Deus a gente estamos aí numa tabela decressiva aí. O ano passado, o ano retrasado, 2011, foi 470 mortes de motociclista na cidade de São Paulo. Tá? Nesse número foi apenas 12% era motoboy. Tá? O ano passado foi 514 mortes. Tá? Apenas 8% era motoboy profissional. Perfeito. Então a gente, graças a Deus, estamos diminuindo esses números. E se Deus quiser, nós vamos chegar a zero aí, porque estamos aí na década de segurança, né, no país, e a gente quer diminuir mais esses números aí. Perfeito. Esqueci de falar da lei. Sim, diga, doutor Cristóvão. Tem uma lei que foi fruto das próprias conquistas pelo sindicato, que aplica multas nas empresas que estimulam a velocidade no trânsito. Aquela empresa que fala, se não entrega, não chegar em 15 minutos, você não precisa pagar. Isso era nocivo para o motociclista que saía correndo para entregar em menos de 15 minutos, com medo de ser punido pelo patrão. Claro. Fruto da luta do Nego Gesto e do sindicato, editou-se uma lei que multa as empresas que fazem isso. Perfeito. Então, é o senhor Inclusive existia uma rede grande de fast food. Não quis citar o nome da rede, né? Não vamos citar aqui, mas existia. Falando assim, seguramente a população vai se lembrar de uma rede de fast food que o pedido era marcado a hora de saída e se não chegasse exatamente na hora programada, o cliente receberia aquela encomenda mesmo com atraso e não precisaria pagar. Incentivava a velocidade no trânsito de maneira absurda. Então essas são coisas, Franzinho, que eu estou chamando a atenção exatamente para isso. Quando eu digo que nós temos que buscar o bom senso, tem que calmar um pouco e discutir a questão com calma, é porque nós estamos numa cidade realmente gigantesca em que tudo acontece com uma velocidade extrema e ainda se põe aqueles para correr mais ainda, principalmente que é o caso dos motoboys. Quer dizer, então é uma situação difícil, né? Perfeito. Pergunta Joaquim da Liberdade, quantos são os motoboys no estado e na cidade de São Paulo? Aqui na cidade de São Paulo, cerca de 200 mil. No estado? 550 mais ou menos. Quer dizer, são 500 mil trabalhadores envolvidos diretamente nessa rotina. Hoje, essa jornada de trabalho do motoboy dá de quantas horas por dia? Depende muito. Tem o pessoal, tá, que às vezes quer ganhar um pouquinho mais, e às vezes ele vai de madrugada entregar o jornal, que começa a entregar aí a cerca de 3 horas, 4 horas da manhã, ele já está na rua entregando o jornal. Aí depois ele vai para as empresas do dia, onde entrega documentos, peças em fábricas, e etc, e etc. E aí entra para a noite adentro aí, às vezes ainda vai fazer uma pizzariazinha que vai até 10 horas, 11 horas da noite. Dizer, tem trabalhador 15, 16 horas. Que chega a fazer isso por hora. Porque o ganho dele é muito pouco, né? O piso dele é R$900 e ele... a responsabilidade pelo equipamento é tudo dele, entendeu? É gasolina, é pneu, é relação, é tudo dele. Então, ele se vê obrigado a fazer uma carga de horária maior para poder levar o sustento melhor também para a família. Aliás, eu assisti uma cena outro dia que eu fiquei muito, vou usar a palavra que eu queria usar aqui, eu fiquei muito irritado e indignado. Eu estava na pizzaria e vi lá que na hora que o motoboy pegou a pizza virou, porque é muito rápido. E o dono da pizza imediatamente já falou assim para ele, vou descontar do teu salário. E desconta. Como o Chiquinho tinha falado na outra fala dele, que ele falou aí da questão que era 28 minutos para poder entregar, e aí a empresa falava, não, 28 minutos, se não chegar, você não paga. Mas sabe quem é que pagava? O motoboy. Não pode, né? Está lá na CLT, acho que no artigo 2º, se não me engano, que o risco da atividade econômica é do empregador. Né? Ele não pode repassar o risco para o trabalhador. Claro. Ele não repassa o lucro. Exatamente. O doutor Christopher, quanto custa, em média, pergunta aqui a Elza da Vila Joaniza, uma moto hoje? 5 a 6 mil reais.
depende da marca, do que você precisa. Uma moto, para o motoboy trabalhar 150, 125 cilindradas, né? E tem até essas empresas que já fornecem ela com todos os acessórios necessários para o exercício da profissão. Certo. Chiquinho, as tratativas com o governo federal para ampliar prazo, etc., estão avançando? Existe a possibilidade de ter uma nova manifestação dos motoboys aqui em São Paulo, ou as negociações já descartaram essa possibilidade? Não, primeiro eu acho que as negociações estão avançando. Tá. Né? É bom, hein? Felizmente nós chegamos a um ponto em que a responsabilidade está falando mais alto. Ou seja a categoria, seja os trabalhadores, os profissionais, os sindicatos envolvidos, o governo de uma forma geral, seja o governo federal até os governos municipais, ainda vai chegar aos governos municipais, mas já bateu no governo do estado, que é um estado importante, como é o caso aqui de São Paulo, certo, que é uma coisa realmente grande. Eu acho que há um entendimento, já esforços de todos os lados, né, na busca realmente de encontrar uma saída tendo essa compreensão do todo. Tá. O negócio do jogo de empurra, como foi a questão da lei, promulga a lei e manda para baixo e cada um se vire para cumprir, eu acho que chegou a um ponto de que não vai ser mais assim. O governo do estado de São Paulo foram tidas algumas reuniões com o governador Alckmin e que se mostrou muito sensível a querer colaborar, ajudar a fazer a sua parte e resolver a questão, e tratativas estão tendo cotidianamente nessa direção. De igual forma o governo federal. Então, me parece que nós chegamos a um ponto em que todos agora sentam à mesa e sabem de suas responsabilidades. O que, aí, na minha opinião, se continuar avançando nesta linha as negociações, evidentemente que estaria descartada a possibilidade de uma outra movimentação. Não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Agora, tem que haver a compreensão que quando chega a um ponto desse, Franzinho, aí todos sabem a seriedade com que nós tratamos as questões dos trabalhadores. O trabalhador não vai parar, porque ali é o dia dele, ele não está ganhando o dia, ele parado ali, ele está deixando de ganhar o seu pão. Então ele não vai arriscar fazer um movimento desse, porque não tem o que fazer. Não é justo impor a ele essa responsabilidade. Ele é o primeiro interessado no cumprimento da lei, ele é o primeiro interessado em prestar o serviço à sociedade paulistana e pelo Brasil afora. Portanto, o que nós temos que fazer à luz realmente da lei, ir discutindo, cada um assumindo suas responsabilidades e estabelecer a paz. Por quê? Porque só essa situação do trânsito de São Paulo, Franzinho, não precisaria de moto, só os carros que existem já são suficientes para causar o caos que existe aqui na nossa cidade. Perfeito. Quer dizer, não precisa de uma paralisação, coisa que o valha. Eu considero que neste momento é descartado a possibilidade de uma nova paralisação. Perfeito. O Chiquinho falou em entendimento, eu quero registrar um fato importante ocorrido em Brasília ontem, que a presidente Dilma recebeu a diretoria da CUT, que foi lá apresentar à presidente a sua nova direção. E encaminhou lá alguns pleitos a Dilma, que é natural, né? O movimento sindical tem as suas pautas, tem as suas agendas, e dois aspectos que eu quero ressaltar como positivos. Primeiro, o gesto da presidente da República em retomar o diálogo com o movimento sindical, com todo o movimento sindical. Não é o que tem a estrelinha, não. É o movimento sindical na sua amplitude, na sua densidade e na sua diversidade. Acho isso muito importante. E um outro aspecto que eu queria ressaltar, e quero até parabenizar a Dilma, porque foi uma atitude inteligente e sensata dela, que chamou o Brizola Neto, ministro do Trabalho e do Emprego, para a reunião e indicou que ele será o interlocutor do movimento sindical. Porque antes era Gilberto Carvalho, e aí era um enrolation de sempre, né? Agora, tendo o ministro do Trabalho, cuja responsabilidade na ligação com os trabalhadores é implícita à sua própria função, não haverá possibilidade de empurrar com a barriga. Então, acredito que o ministro está com uma tarefa e ele, pelo que conheço dele, boa pessoa, tudo, acho que saberá cumprir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as centrais sindicais retomaram as marchas a Brasília. E no dia 6 de março haverá uma grande manifestação unitária do movimento sindical em Brasília, reivindicando aquilo que foi aprovado na Conclate de 2010,
ou seja, desenvolvimento, emprego, geração de renda, distribuição de renda, qualificação profissional, fortalecimento do parque industrial brasileiro, fortalecimento do mercado interno e também as bandeiras que são específicas do sindicalismo, como redução da jornada para 40 horas, fim do fator previdenciário, aprovação da Convenção 151 da OIT, porque os servidores, infelizmente, não têm database, aí os prefeitos não negociam, os governos do estado não negociam e o governo federal não negocia. Tanto é que o governo federal tomou a greve dos servidores federais, que podia muito bem não ter tomado se tivesse gente qualificada para fazer o diálogo. Então eu estou com uma expectativa muito positiva a partir desse encontro que houve ontem em Brasília. Saúdo a CUT e saúdo a presidente Dilma. Temos uma reportagem. A UGT, o Esdras Cassiano, meu amigo, né, de tantos anos, ele produziu um vídeo rapidamente da manifestação. Eu queria mostrar para vocês terem uma ideia do que foi, rapidamente, o ato dos motociclistas, dos motoboys aqui na cidade de São Paulo. Vamos lá? O ato aqui é um ato importante, entendeu? Estamos buscando a regulamentação, buscando um prazo maior. Precisa estar mais claro do que nunca que se não houver esse prazo, muitos trabalhadores vão ser prejudicados. E aí está deixado o recado, cabe o Denatran fazer a análise técnica dele e ver se tem condições de continuar com esse procedimento aí de fiscalização a partir de amanhã. São Paulo sem motoboys não anda! Bem, fizemos uma matéria muito simples, mas mostrou a dimensão do ato da manifestação dos motoboys. Antes de retomar com o Chiquinho, com o Dr. Christopher e com o Gerson, eu quero mostrar alguns materiais que a gente sempre mostra no programa. Por razões óbvias, eu vou começar mostrando aqui o jornal do sindicato, do Sindimotos. Jornal A Voz do Motoboy, 50 mil exemplares. Sindimoto SP divulga balanço 2012 e planeja ações para 2013. Motofretistas tem até fevereiro de 2013 para fazer o curso de Descontran. E aí tem uma série de outras matérias que nós vamos depois tratar aqui em outros programas. Queria também mostrar um livro muito importante que tem relação com o movimento sindical. É este livro aqui, ó. As Duas Guerras de Vlado Herzog, da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil. Autor, o grande Audálio Dantas, o maior presidente do Sindicato de Jornalistas que nós tivemos, e dificilmente teremos alguém com quilate moral e com compromisso político do Audálio, um escritor, um jornalista, um repórter, né? Nato, um repórter nato e um escritor de livros muito bons. Já li muitos livros do Audálio. E então eu queria recomendar ao movimento sindical que compre esse livro aqui e que estimule os lançamentos desse livro nas entidades sindicais. Eu me comprometi com o Audálio e nós lançamos esse livro dia 16 de janeiro num seminário dos metalúrgicos de Guarulhos. E conversei com o Ricardo Patá, até tomando um café com ele, e que o Sindicato Comercial de São Paulo, certamente apoiado pela OGT, que está aqui o Chiquinho, o diretor, vai também ajudar no lançamento desse livro. Por que ele é importante? Primeiro, são mais de 30 anos de pesquisa. Segundo, ele recoloca o meu sindicato, onde eu sou filiado, Sindicato de Jornalistas, como personagem principal daquele momento de resistência e de denúncia àquela barbaridade que foi a prisão do Sérgio Gomes, do Paulo Marcum, de tantos outros jornalistas barbaramente torturados, e o Vlado Herzog, jornalista, não resistiu à tortura e foi assassinado. É mentira que ele se matou lá. Ele não resistiu às torturas e forjaram aquela farsa. Toda ditadura tem isso mesmo, né? Vale a verdade que eles contam e não a verdade factual. Mas o tempo e o processo depois vai restabelecendo as coisas e já está comprovado que foi verdadeiramente
assassinato por agentes do Estado que deviam zelar pela segurança e pela integridade do preso, embora preso de forma ilegal, mas deviam zelar pela integridade dele. Então, sindicalista, compra o livro da Audálio porque é excelente, tá? Eu li no fim do ano e fiquei muito emocionado e muito feliz de ler esse grande livro. Chiquinho, vamos fazer um lançamento lá no Sindicato Comercial da UGT, tu topa? Estamos nessa ou não? Fazer as duas coisas, fazer o lançamento na UGT e nos sindicatos comerciários, e eu reivindico para mim fazer o lançamento no Sindicato dos Padeiros. Beleza, Audálio, a tua agenda vai ficar complicada, vamos ter 3 lançamentos aqui para você. Bom, eu fico feliz, obrigado, viu, Chiquinho, pela sua gentileza em entender a importância de uma obra como essa. Bom, tem muitas perguntas aqui e não vai dar tempo de a gente colocar todas, mas o André do Jardim Brasil pergunta ao Gerson: gostaria de saber se com a placa vermelha vai ter algum desconto na compra de uma moto para o trabalhador. O que é essa placa vermelha? É que o trabalhador, dentro da lei, ele vai ter que colocar a plaquinha vermelha, porque tudo quanto é carro de trabalho tem que colocar a placa vermelha. Tá? É assim, isso daí compete ao governo do estado a dar as isenções. Tá? O governador Geraldo Alckmin tem se mostrado muito solidário a essa categoria. É uma categoria que tem um preconceito fora de série, ninguém gosta. Tá? O pessoal gosta muito do motoboy, a hora que quer a pizza quentinha e tá chovendo lá fora, aí ele é o melhor cara do mundo. Mas na hora mesmo que o cara passa, às vezes, e nem tá escrito que ele é motoboy, passa no retrovisor do cara, o cara fica bravo. Tá? Então o governador tem ajudado aí com 53 mil cursos gratuitos. Esse curso ia sair para o trabalhador, R$160, ele deu para gente aí 50 mil. Tá? Ele colocou lá o Banco do Povo, lá onde está financiando, já financiamos lá umas 600 motos. Tá? E ele sinalizou aí pra gente, não deixou bem claro, mas a gente estamos pedindo, porque para pedir é com nós mesmo. Claro. Tá? E aí ele sinalizou lá que vai dar uma isenção pra gente, a hora que a gente tiver pelo menos com 50% aí da categoria regulamentada. E nós vamos cobrar dele, porque nós votamos nele, aí nós vamos lá. E sindicalistas, estamos aqui para isso, né? É para cobrar. É verdade. Eu quero mostrar, por fim, o último material sindical de hoje, que é uma cartilha feita pelos sindicatos comerciários de Mogi das Cruzes e região, presidido pelo Jair Mafra, que ele costuma estar aqui ao programa, é uma pessoa assim, com quem eu tenho um bom relacionamento, e é um sindicato atuante, e ele mostra aqui um trabalho, uma cartilha sobre a inclusão, o emprego, né, e inclusão do portador de deficiência, com base numa lei federal que existe, aí a hora e a vez dos comerciários por um mercado inclusivo. É uma cartilha interessante e certamente de utilidade para os trabalhadores e também às vezes para o empregador, porque tem empregador que não sabe, né? Não estou aqui querendo defender a parte do patrão, mas às vezes ele nem sabe que tem essa lei, que ele tem lá essa incumbência. Então é importante essas iniciativas sindicais. Eu queria passar a pergunta aqui do Ricardo do Tremembé para o Dr. Christopher. Ele quer saber o seguinte, doutor: o que pode ser feito para proporcionar aos motoboys melhor execução do trabalho, quer seja na questão da segurança como na qualificação profissional? Primeira coisa que tem que fazer primeiro, mais prazo para ele poder cumprir a lei hoje, né? Mas a adequação ela é necessária, como o Chiquinho disse, ninguém está querendo não cumprir a lei, todos eles querem se adequar da maneira correta a ela, né? Para melhorar a profissão deles, o que um motoboy tem que fazer, que eu incentivo diariamente no sindicato, é correr atrás dos seus direitos. Não deixar para trás aquele trabalho sem registro, não deixar para trás aquele patrão que explora você, não deixar para trás aquele direito que você deixou de receber. Ir atrás, porque isso vai trazer a melhoria para você a longo prazo. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista e os empregadores só se mexem quando tem algum prejuízo. Se você correr atrás dos seus direitos, não deixar isso de graça para eles, eles vão ser obrigados a cumprir a lei. Eu acho que o principal para melhorar a atividade de motoboys era isso, vindo deles, eles correrem atrás dos seus direitos. Procurar o sindicato, procurar um advogado, procurar a justiça, procurar a própria polícia, que às vezes discrimina eles, mas exigir da polícia uma postura correta dela. Correr atrás dos seus direitos, não ficar inerte. Perfeito. Olha, eu quero registrar aqui a pergunta do Tiago, da Casa Verde, Oswaldo, do Ibirapuera, deixa eu pegar quem mais aqui. Wagner, do Tremembé,
Aliás, vou passar aqui a pergunta do Wagner rapidamente para o Gerson ou para o Chiquinho, quem quiser responder. Tenho a impressão que os motoboys são mal vistos em São Paulo. Como vencer esse preconceito? Já tive meu carro chutado por um deles. Eu vou responder, essa eu gosto, vou querer responder. Estava escrito que ele era um motoboy? Aí é que tá, o problema é esse. Tudo que acontece nessa cidade, como não dá para você separar quem é motoboy, quem é usuário de moto, cai tudo na costa do motoboy. Se uma menina lá foi estrupada, foi um motoboy. Se assaltaram o banco lá, foi um motoboy. Quebra o retrovisor do cidadão, foi um motoboy. E não está escrito, tá? Que na testa ali do cidadão era motoboy. Infelizmente, esse preconceito aí vai ter que acabar. E a hora que vocês verem todo mundo padronizado, regulamentado, a motinha da placa vermelha, aí você vai saber quem é o motoboy, quem é o usuário de moto. Me permite só uma parte. Por favor, Chiquinho. Eu acho que há um dado, Franzinho, e é um dado oficial que deixa um pouco claro essa questão. Certo. Por isso que eu proponho que continue o debate, a discussão, exatamente para colocar cada qual no seu devido lugar. Os dados que mostram os índices de acidentes ocorridos, que eram em média de 500 mortes por ano, que é um absurdo você admitir que uma categoria, infelizmente, perde 500 profissionais por ano em acidentes de trânsito e assim por diante. Pois bem, essa pesquisa indica que daqueles que morreram, desses 500, em 2 anos, em um ano, 12% efetivamente foram comprovados que eram motoboys, que eram pessoas da categoria. E no outro ano, 8%. Tá. Então isso significa dizer que nem todos aqueles que estão no trânsito e que podem chutar o carro ou o retrovisor ou coisa parecida, efetivamente são motoboys. Então esse é mais um dado que prova efetivamente que tem que separar um pouco e dar as responsabilidades de fato a quem tem, né? Muito bem, perfeito. Doutor Christopher. Só uma ponderação do que tanto o Nego já disse quanto o Chiquinho disse, né? Eu sempre acompanho notícias da imprensa que tratam sobre crimes, tudo, e é bem aquilo que o Nego já falou. Começa o cidadão estando de moto, automaticamente ele já é qualificado como motoboy. Vou deixar isso aqui para você. E ele nem exerce profissão às vezes calhou ele está cometendo um crime em uma moto, já transformam ele em motoboy. Tá. A própria imprensa tende a sempre a colocar como motoboy. Tá. O próprio pega crimes famosos, o maníaco do parque, você pega aquele sequestrador do menininho japonês. Sim, do Ota. Do Ota. O cara foi de moto pegar o sequestro, já foi qualificado como motoboy. O maníaco do parque, ele andava de moto, foi qualificado como motoboy. Né? A imprensa tende a criar esse preconceito, né? Perfeito. E eu quero só deixar registrado aqui que eu, por exemplo, já tive retrovisor quebrado, já tive o carro chutado também. Não foi eu, então, depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Olha, nós estamos correndo quantos segundos aqui. Eu quero registrar perguntas do Haroldo, do Jardim Miriam, da Águida, do Tatuapé. Deixa eu pegar mais aqui. André, Jardim Brasil, Riberto Vilarré, Fred do Centro, Rogério Barra Funda, Ivo Jabaquara, Anderson do Paraíso, Joaquim da Liberdade, Nancy do Ipiranga. Não vai dar tempo de fazer as perguntas de vocês. Por quê? Porque eu quero fazer uma rodada final muito rápida com os nossos convidados de hoje, o Chiquinho, da UGT, Sindicato Padeiros. Agradecer, viu, Chiquinho? Obrigado pela sua presença. Volte sempre. Eu aqui agradeço a oportunidade e, se me permite, Franzinho, acho que essa luta dos motoboys é uma luta que interessa a todos nós e todos nós vamos sair vitoriosos disso, porque nós vamos solucionar o problema e São Paulo vai seguir com a sua história, seguir com a sua missão de progresso e isso é de responsabilidade de todos nós. Queria apenas mandar um abraço para o Audálio Dantas. Grande Audálio. Acho que essas iniciativas, escrever a nossa história, isso não pode acabar. Por isso que nós temos o lançamento desse livro, tem que andar pelo Brasil inteiro. Nós, os dirigentes sindicais, os democratas, aqueles que lutaram pelo menos por esse Brasil que tem hoje, que já foi muito pior, sabe o custo que foi. Sim. Como, por exemplo, perder o Vlado e assim por diante, e tantos outros. Por esta razão, o Audálio está assim, de parabéns e eu vou assim, fazer o lançamento lá no nosso sindicato com muito prazer, com muita alegria e chamar essa juventude para conhecer um pouco melhor, um pouco mais e melhor
a verdade sobre a nossa história. Por que tantos perderam a vida, pelo menos para termos o Brasil que temos hoje. Perfeito. Não vai dar tempo de falar mais. Então eu quero agradecer muito ao doutor Christopher. Eu que agradeço tanto ao programa quanto ao Nego Gerson e o Gil, que me deram a oportunidade de estar aqui com eles. Perfeito. E mando um recado para os motoboys continuem lutando pelos seus direitos. Nego Gerson, obrigado pela sua presença. E olha, você agora aprendeu o caminho, volte outras vezes, tá? O pessoal convidar que a gente estamos aí. De moto, rapidinho. Aí veio de moto. Perfeito. Aí, vem de moto que é mais depressa. Vem mais diz a galera, tamo junto. Eu quero dizer, mas vou fazer um comentário antes de finalizar o programa, que nós teremos aqui no encerramento uma chamada da nova Central Sindical dos Trabalhadores, feita pelo Luizinho, que preside a entidade aqui no Estado de São Paulo, e ao final o tradicional momento Fê-Comerciários. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um comentário, talvez eu não devesse fazer, mas eu sou militante sindical, então eu me sinto na obrigação. Em Guarulhos existe um sindicato chamado STAP, foi fundado em 88, ele representa todo o conjunto do funcionalismo municipal. É um sindicato atuante, que tem uma diretoria séria, e que tem um saldo de conquistas que é grande, que é representativo, não tem come e dorme lá no sindicato. E se tentou montar um sindicato específico dos educadores, por uma educadora militante do Partido dos Trabalhadores, cujo marido já concorreu lá no sindicato 3 vezes e perdeu 3 vezes. E nas 2 vezes, quando ele concorreu na cabeça de chapa, ele ficou em último lugar. Aí é o seguinte, eu não ganhei o sindicato no voto, eu pego a portaria 186 e vou lá, tento abrir um sindicato. E aí chamo o bate-pau, chamo todo esse tipo de gente, com rojão, com pedra, com arma, e rojão que tem pedrinha lá dentro, que tem prego lá dentro do rojão. Então, graças a Deus, não aconteceu o pior. Eu falei, mas você vai dizer isso, você vai arrumar inimigo? Eu não quero arrumar inimigo. Eu, como jornalista, eu tenho o dever de dizer isso. Enquanto militante sindical, não é o sindicalismo que eu venho desde a ditadura lutando para a gente ter no Brasil. Tem disputa, disputa no voto, disputa no debate, constrói a maioria na base e vai lá e toma o sindicato no voto. É assim que tem que fazer, porque quando nós somos oposição, lá, eu apoio a oposição, nós ganhamos no voto, porque nós apresentamos a melhor proposta e os melhores argumentos. E digo mais, se tiver gente da máquina instrumentalizando esta professora, que tem cargo comissionado, ganha 5 mil e não vai trabalhar, nós vamos denunciar, porque não é assim que se faz sindicalismo. A democracia tem regras, a democracia tem critérios e a democracia tem lei. Nós não queremos a selvageria. Nós lutamos contra isso, a selvageria era a ditadura. Nós lutamos contra isso, nós derrotamos a ditadura. Nós queremos que prevaleça o critério democrático. Dizer, pô, João Francisco, vai falar isso, arrumar inimigo. Eu não quero arrumar inimigo. Eu quero aqui apenas dizer o que eu penso e eu lutei para ter liberdade de expressão e estou manifestando aqui a minha liberdade de expressão que o Chiquinho, vocês, tantos brasileiros, ajudaram a gente a conquistar. E que é imprescindível na minha função de jornalista. Então, eu quero agradecer a todos e a todas que nos assistiram e fiquem agora com o pronunciamento do Luizinho e depois da Federação dos Comerciários e até uma próxima quarta-feira com um novo Câmara Aberta Sindical. A nova central defende Cunhas e Dente e é a CLT. Nós fomos fundados para defender o artigo 8º, seus incisos da Constituição e a CLT. Porque nós achamos que trabalhador sem direito